Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta terça-feira de Império, o José Alfredo vai confirmar que o anel de esmeralda pertence a ele, afirmando que a joia desapareceu em uma festa da Império. O comendador vai argumentar que já que o Ismael achou o item no lixo, como ele foi capaz de concluir que a joia pertencia a ele, intrigado e desconfiado da boa ação. O Ismael vai explicar que viu no jornal que aconteceu a festa da empresa e decidiu ir até lá remexer no lixo, acreditando que haveria bastante latinha vazia, pois vive disso. Assim, o José Alfredo dirá que o homem atirou no que viu e acertou no que não viu. E no vídeo de hoje também veremos a Amanda chegando na mansão e destruindo o casamento do José Pedro. Também veremos o Ismael ficando famoso e mudando de vida, saindo da pindaíba. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Império, clica no botãozinho de gostei aqui embaixo no like e também em inscreva-se, além de ativar o sininho de notificações, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você acha que o Ismael agiu certo devolvendo o anel para o comendador? Ou o Ismael deveria ter ficado com a joia? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você acha que o Cláudio agiu bem expulsando o Henrico de casa, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. O Ismael vai afirmar que no meio de toda aquela sujeira e das latinhas, achou justamente o anel de esmeralda, enquanto José Alfredo comenta que, apesar de já ter ouvido muita história de garimpeiro, é a primeira vez que escuta sobre uma esmeralda, sendo algo inédito. Em seguida, o comendador vai perguntar se o Ismael achou e quis entregar pessoalmente por estar querendo uma recompensa, destacando que acha isso merecido e questionará se está certo. Entretanto, o Ismael vai jogar na cara do José Alfredo que é uma mania dos ricos de achar que os pobres sempre querem se dar bem. O comendador vai dizer para o Ismael que já foi pobre e que nunca vai se esquecer disso, motivo pelo qual não diferencia pobres dos ricos. O José Alfredo vai argumentar que o problema é que não conhece o Ismael e não sabe o que ele quer, a não ser que o homem diga. Assim, o Ismael admitirá que quer trocar apenas 2 palavrinhas com um homem poderoso como comendador. Especificamente, receber um muito obrigado antes de devolver o item a ele. O José Alfredo pegará o anel em mãos e de fato agradecerá ao Ismael, além de dar um aperto de mãos no homem, garantindo que será eternamente grato por esse gesto. O Ismael vai se retirar do escritório do magnata sem pedir mais nada e se despedirá deles tranquilamente até que a Clara entrará no local para saber se está tudo bem com o pai. A Clara vai perguntar quanto exatamente o catador pediu para devolver o anel e se chocará ao saber que ele não exigiu absolutamente nada em troca do gesto. O comendador vai admitir que o Ismael pediu apenas um muito obrigado e deixará a designer de joias boquiaberta. Na saída da Império, o Ismael vai ser abordado por um jornalista que perguntará o que exatamente o catador de latinhas pediu para devolver o anel de diamantes, ficando incrédulo ao descobrir que foi um muito obrigado do comendador. O Ismael vai explicar que quando anda para cima e para baixo naquelas ruas, ninguém o vê, sendo como se fosse invisível ou se não existisse. O Ismael também dirá que quando alguém olha para ele, rapidamente desvia o olhar, como se ele tivesse uma doença contagiosa, afirmando que de repente ele tem uma chance única de receber um muito obrigado do José Alfredo e não poderia perder, valendo mais do que um depósito cheio de latinhas. O jornalista afirmará que o homem estava lidando com o comendador Medeiros, um dos homens mais ricos do Brasil, momento em que o Ismael afirmará que não pediu nada mais porque achado não é dado. O Ismael também afirmará que se pedisse alguma coisa, diminuiria o gesto. O fotógrafo começará a tirar várias fotos do Ismael, enquanto o jornalista pedirá uma entrevista a ele.
Entretanto, o Ismael recusará de pronto, justificando ser um Zé Ninguém e sugerindo que ele faça isso como todo-poderoso dentro do império, saindo de lá revoltado. Mesmo assim, o jornalista pedirá para o fotógrafo ir atrás do catador de latinhas. O José Alfredo ficará impressionado ao descobrir pelo José Pedro que o mala do jornalista foi embora, aproveitando para dizer que foi melhor assim, porque detesta ter sua vida invadida para depois virar embrulho de peixe. O comendador questionará se por acaso o jornalista fez alguma pergunta a respeito do que estava acontecendo no Império, enquanto Pedro revela que o homem ouviu a conversa deles porque o pai deixou a porta aberta. O José Alfredo vai presumir que o filho tenha aberto o bico para o jornalista e escorraçará o rapaz de lá, deixando o José Pedro indignado. Tanto que ele vai chorar as pitangas com a Daniele, afirmando que é sempre tratado feito lixo pelo pai. A Daniele vai convidar o marido para se juntar a ela em um jantar com a Fernanda, mas o José Pedro vai recusar. A Daniele perguntará o que o catador queria entregar para José Alfredo e descobrirá que era o anel furtado na festa da Império. A Marta vai apreciar o diamante rosa do comendador enquanto volta de helicóptero, argumentando estar ciente de que ele tem a força, mas que agora é somente dela. A Clara dirá que está impressionada com o catador de latinhas com caráter, enquanto o comendador revela que o homem conseguiu exatamente o que queria, especificamente que é possível ser honesto mesmo na adversidade e que, no fundo, não tem absolutamente nada demais nisso. A Clara dirá que fica pensando que tem tanta gente bem educada e com dinheiro que não teria iniciativa, e justo uma pessoa humilde agiu assim, deixando claro que qualquer outra pessoa elitizada pegaria o anel e guardaria, sem nem querer saber quem é o dono, porque a questão da ética na atualidade se tornou uma caixinha de surpresas. O José Alfredo dirá que existem muitos homens como Ismael, que apesar de não serem a maioria, existem, faltando apenas as oportunidades para que essas pessoas se mostrem, apesar do mundo não possibilitar essa chance de transformar a vida alheia e o país. O comendador dirá que o mundo de fato precisa dessas pessoas que têm humildade e discernimento para saber o que é certo e errado, porque esse sim é o nosso povo. O Ismael voltará a catar suas latinhas e receberá uma ligação da Lorraine para saber se ele já devolveu o anel para o magnata da Império, questionando o que o homem ofereceu em troca. Entretanto, o Ismael revelará que apenas pediu um muito obrigado do comendador, deixando a ex-mulher completamente transtornada, o acusando de ser um idiota. A Lorraine vai admitir que quer acabar com a raça dele, deixando claro que o Ismael vai partir dessa para melhor comendo capim. Mesmo assim, o Ismael afirmará que a Lorraine é burra demais para entender, mas que ele está se sentindo mais rico do que jamais se sentiu em toda a sua vida, desligando a chamada na cara dela. E o fotógrafo continuará na cola do homem. A Cora vai receber uma ligação e, ao perceber que a pessoa não diz nada, sendo a terceira vez que liga, ela começará a pressionar a pessoa do outro lado da linha, questionando se quem está ligando quer ouvir a voz dela, pois está ouvindo a respiração. É aí que o Fernando admitirá que está ligando para falar sobre a sacanagem que a Cristina fez com ele, afirmando que isso não se faz com absolutamente ninguém. A Cora vai garantir que concorda com o advogado e que já deixou sua opinião muito clara em casa sobre isso. A Cora perguntará o que o Fernando quer que ela faça e o rapaz começará a surtar, implorando para a mulher fazer a Cristina entender que agiu errado com ele, porque ama a ex-noiva e os dois precisam ficar juntos, chegando a chorar ao afirmar isso. E o Fernando vai garantir que é capaz de absolutamente qualquer coisa para ter a Cristina de volta, com a Cora prometendo que fará o possível. Para piorar a situação, o Fernando estará no camelódromo observando a jovem o tempo inteiro.
A Cristina comentará com o Marcão que o movimento do camelódromo melhorou bastante depois da reforma e que está com uma sensação estranha de estar sendo observada naquele dia. Ela também afirmará que o Elivaldo não foi trabalhar porque teve que buscar o Vitor na casa da mãe. A essa altura, a Tuane estará aos prantos, temendo que o Elivaldo fale com a juíza e consiga reverter a decisão que autorizou a visitação do Vitor aos finais de semana. A Jurema vai sugerir que a Tuane se dê por satisfeita se o Reginaldo um dia aparecer, ao invés de fazer o mesmo que fez com ela, abandonando a própria sorte. A Summer vai sugerir que a Juju exija que o Orville divida com ela os custos da criação do Júnior, porque as despesas são altas, apesar da Juliane deixar claro que quer distância do canalha e da advogada mau caráter, não fazendo a mínima questão que seu filho tenha qualquer vínculo com eles. O Vitor vai chegar em casa com o Elivaldo e deixará a Cora surpresa. Tanto é que a dona Cobra vai perguntar se por acaso o menino não deveria estar com a mãe e descobrirá que não deu nada certo por lá. A Cora dirá que já sabia, porque era para ter evitado essa situação com a desnaturada, mas que ninguém lhe escuta no fim das contas. Assim, a Cora vai mandar o Vitor ir tomar um banho por estar fedido e colocar a mochila no quarto. A Cora vai perguntar para o Elivaldo se a maluca da Tuane ficou mais tantã do que já é e desistiu de ficar com o filho, mas descobrirá que foi o próprio Vitor que ligou para o Elivaldo porque o Reginaldo começou a destratá-lo e ele quis ir embora. A Cora afirmará que viu nos olhos do velhote metido a garanhão que esse negócio de guarda do garoto era para contentar a sirigaita da Tuane, sugerindo que o Elivaldo denuncie a mulher por maus tratos. O Elivaldo revelará que sua maior vontade era de quebrar a cara do sujeito no meio, mas que não pode se envolver em outra confusão. Assim, a Cora dirá que só queria ver o que a vara de família iria achar dessa situação, fazendo de tudo para esqueirar o sobrinho. A Cristina chegará em casa satisfeita ao encontrar o Vitor, enquanto a Cora faz o maior drama, dizendo que é sempre a última a saber das coisas dentro daquela casa, pois não serve para nada. O Elivaldo vai explicar que sua irmã estava com ele no camelódromo quando o Vitor ligou e colocará o filho para tomar banho. E a Cora vai dizer que o menino deve estar cheio de verme. A Cora vai falar com a Cristina na cozinha e dirá que o Fernando fica ligando para lá o tempo todo e que quando ela atende, o rapaz desliga na cara dela. É aí que a Cristina questionará se a tia virou adivinha para saber que é o Fernando que liga e desliga na cara dela, afirmando que sabe que a tia falou com o advogado e está querendo transmitir algum recado dele, sugerindo que ela desembuche. A Cora vai contar que o Fernando afirmou que não vai desistir da Cristina e que é capaz de tudo para tê-la de volta, deixando a sobrinha bastante assustada. A Cora dirá que sentiu que o rapaz estava bem perturbado depois de tudo que a Cristina fez com ele, a acusando de acabar com um noivado de anos com um rapaz bom e um advogado de futuro, só para ficar com um cozinheiro nordestino. A Cristina jogará na cara da tia que ela nunca se apaixonou, motivo pelo qual não entende dessas coisas e não pode palpitar na vida dos outros. Entretanto, a Cora afirmará que é vivida o suficiente para saber o que é importante nessa vida. A Cora vai garantir que a sobrinha perderá tudo ao jogar o noivado no lixo, além de dizer que o Fernando pode tomar atitudes drásticas por causa dela. O Orville vai chegar no restaurante do Henrico para se encontrar com seu sócio Jonas e levará a Carmen em sua companhia. Todos os clientes do restaurante estarão comentando sobre a ausência do Henrico em virtude da vergonha depois do escândalo envolvendo Cláudio Bolgari, em virtude de tudo que houve, destacando que o rapaz deve estar devastado. Na cozinha, o Vicente estará coordenando os colegas com muito afinco para que as refeições saiam perfeitas.
O Henrico estará no bar do Manuel, enchendo a cara, desolado diante de tudo que houve, principalmente ao ser expulso da casa do pai. O Henrico reclamará que o mundo é muito pequeno, praticamente uma aldeia onde todos sabem da vida dos outros. O Henrico receberá o apoio completo do Manuel, que afirmará que o rapaz pode contar com ele para absolutamente qualquer coisa que precisar. O Henrico vai ligar para Beatriz e perguntará se eles já empacotaram seus pertences, descobrindo que ela teve que parar por falta de tempo. O Henrico vai reclamar que está apenas com uma muda de roupas e que não pode ficar indo no restaurante sempre com a mesma, porque as pessoas comentam. É aí que a Beatriz vai jogar na cara do filho que ele se preocupa demais com o que as pessoas pensam ou reparam e não consegue trabalhar direito por conta disso. Em seguida, a Beatriz prometerá enviar algumas roupas para o filho, ainda naquele dia, direto para o restaurante, enquanto o Henrico pede desculpas por ter sido grosseiro com ela ao telefone, apesar de acusar a mãe de estar defendendo o Cláudio. A Beatriz vai dizer que realmente defende o homem honrado que criou o Henrico com muito orgulho, e antes que o rapaz diga que isso é nojento, a Beatriz desligará na cara do filho, deixando claro que ele está faltando com respeito o tempo inteiro. A Beatriz vai comentar com o Cláudio que nunca pensou que teria que educar o Henrico novamente na fase adulta, mas que espera que isso surta algum efeito. O Cláudio comentará que o rapaz ligou para o celular da Beatriz para não correr o risco de que ele atendesse a chamada pelo fixo. O Cláudio vai perguntar para a esposa se existe a possibilidade do Henrico ter usado a história das roupas para demonstrar arrependimento, mas a Beatriz dirá que não sabe e que espera que o Cláudio não tenha voltado atrás da expulsão do filho, afirmando que ele agiu muito bem. O casal admitirá que está com muita pena do Henrico, mas que o rapaz precisa saber os próprios limites enquanto filho. O José Pedro vai chegar em casa e dirá que está sem fome, além de perguntar onde está a Bruna. A Claraide vai alertar o rapaz de que a Marta não gosta quando a família não se reúna para jantar e dirá que a madame já está a caminho. O José Pedro vai perguntar o que a mãe foi fazer em Petrópolis, mas não obterá nenhuma informação concreta. Quando José Pedro estiver bem tranquilo lendo no sofá, se surpreenderá com a chegada justamente de sua prima e antiga paixão Amanda. Ao abrir a porta, o rapaz entrará em choque com a presença dela, que revelará que precisou ser discreta a respeito de sua chegada a mando da Marta. E o Pedro vai tremer na base, extremamente desconfortável com a presença dela. A Amanda vai rir da reação do primo, fazendo questão de dizer que continua solteira e que está louca para conhecer a esposa do José Pedro. A Amanda vai começar a flertar com o primo, que dará um jeito de se desvencilhar dela para não cair em tentação. O José Pedro vai se recordar da briga que teve com o comendador ao oferecer uma fortuna para Amanda sair da vida dele, por não aceitar que eles se relacionassem diante do parentesco. O José Alfredo acreditava veementemente que a Marta manobrou a Amanda para conquistar o José Pedro, só para manter o rapaz sob o domínio dela, motivo pelo qual fez questão de separá-los. O José Pedro vai ligar para Daniele para contar que a Amanda chegou na casa dele e ela surtará, deixando a Fernanda sozinha no restaurante e saindo de lá transtornada. O Henrico vai procurar a Maria Clara para dizer que está se sentindo em um abismo sem esperanças por ter perdido absolutamente tudo. Entretanto, a Clara prometerá que o noivo sempre terá a ela, pois os dois passarão uma vida inteira juntos, na alegria e na tristeza, conseguindo tranquilizar o Henrico. A Du vai ligar para o João Lucas e ele provocará a amiga, questionando se já passou o ciúme depois da ceninha que ela armou. Entretanto, a Du vai garantir que só disse aquelas coisas porque realmente acha que o João Lucas está brincando com fogo e vai se queimar. A Eduarda vai contar que saiu de casa depois de brigar com a mãe e que está sem lugar para dormir, perguntando se pode passar a noite na casa do amigo. O João Lucas concordará de imediato
e afirmará que ela pode contar com ele sempre. O comendador vai chegar na casa da Isis e descobrirá que ela comprou um hobby especialmente para ele, porque agora ele passará várias noites com ela. Ao ver o José Alfredo usando a vestimenta, ficará satisfeita, mas em compensação se chocará ao perceber que o pijama ficou muito largo, fazendo o comendador parecer o rei Momo. O José Alfredo cairá na risada e afirmará que adorou, porque tudo que vem da Isis ele adora. O comendador vai garantir que o importante foi que a Isis tenha feito o que ele pediu, ainda que do jeitinho dela, estando muito feliz. Ele nem permitirá que a Isis troque, sugerindo que ela apenas compre outro, porque vai guardar de lembrança por inaugurá-lo ao lado dela. Quando Ismael chegar em Santa Teresa, descobrirá pelo dono da banca de jornal, que ficou famoso com a publicação, de ter devolvido o anel de esmeralda para o comendador, deixando o catador de latinhas extremamente irritado com a publicidade. A Amanda vai tomar um banho de espumas para estrear seu retorno à casa da tia e prometerá que vai dar um banho em toda a família, caindo na gargalhada ao imaginar que causará um caos. A Daniele encontrará o marido na sala e começará a surtar de ciúmes com José Pedro, fazendo o maior espetáculo. A Daniele prometerá que não vai dar mole e exigirá que o marido junte suas coisas imediatamente, porque eles não permanecerão ali. Entretanto, a Marta chegará bem na hora e deixará claro que nem por cima de seu cadáver a Daniele vai tirar o Pedro dali. E aí, pessoal, você acha que a Marta agiu certo? Sim ou não? Me conta a sua opinião aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Estou te esperando!